Olá! Hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho do meu processo ainda. A gente tem feito alguns vídeos, né? A gente já falou sobre a queda do meu cabelo, que foi aquele processo que eu passei no início. Depois nós falamos sobre a gravidez do Samuel. E hoje eu quero falar um pouco pra vocês sobre a parte 3 do meu processo, que foi a gravidez do Rafael, né? O que ela trouxe pra mim. Eu compartilho, gente, essas fases da minha vida porque pra mim foi de grande valia e de grande aprendizado. Na época que eu passei eu não entendia, mas hoje eu já entendo o que veio a me ensinar tudo isso. E eu sei que existem várias mulheres que às vezes se identifiquem com essas situações, né? Então, assim, é importante vocês compartilharem, vocês me ajudarem nisso, que é um propósito que eu tenho comigo mesmo, que é levar essas lições. O Rafael, que é esse menino aqui, ele veio na minha vida para ensinar muito. Eu acho que é o processo que eu mais aprendi e que eu mais amadureci foi no processo da gravidez do Rafael. Quando eu tava grávida de 3 meses dele, eu tinha uma trombose. E assim, eu senti só uma dor na perna numa noite, que eu não conseguia nem movimentar a minha perna. E aí eu ainda esperei no outro dia de manhã e fui pro hospital. Fui dirigindo. Consegui ir dirigindo, cheguei lá, expliquei pro médico. Graças a Deus, o médico que tava de plantão era um médico angiologista, que era especialista em veia, tudo. E ele falou assim pra mim, olha, pode ser nervo ciático, dor no nervo ciático, ou uma trombose. Mas trombose é raríssimo, muito difícil de acontecer. Eu vou estar te passando um ultrassom e eu quero que você faça agora. Tá, aguardei, fiz o ultrassom e fui levar pra ele. Tipo, sem expectativa nenhuma de ser algo sério. Aí ele leu o diagnóstico e ele falou assim pra mim, olha, você tá com uma trombose, tá com um trombo na safena e esse trombo já tá subindo pro coração. E eu preciso que você tome essa injeção aqui agora no hospital. E a partir de hoje você vai tomar essas injeções todos os dias, porque se você não tomar, corre risco de morte pra você e pra criança. Eu fiquei tipo, como assim? Na hora foi um misto de muitas emoções, muitos sentimentos, sabe? Medo, desespero, fiquei paralisada, sem reação, né? Eu não sabia como eu reagia, mas eu sei que eu tava com muito medo naquela hora. Isso eu sabia. E eu também não sabia nem como explicar, né, pras pessoas, pros meus familiares, pro meu esposo, o que o médico falou, porque pra mim aquilo lá era uma loucura, né, do nada eu senti uma dor, eu fui no hospital e já é uma coisa seríssima, como assim? A gravidez do Rafael já foi uma surpresa muito grande pra mim. Eu já tive que passar por um período ali de mudanças, de sentimento, de plano, de tudo. Então, assim, ainda tava baixando a poeira de tudo aquilo e pá, outra bomba. E depois daquela notícia, querendo ou não, eu tive que tomar medidas que, assim, eu não esperava. Tive que correr atrás de processo, contei com a ajuda de muita gente, sabe? Eu dou muito, muito graças a Deus novamente à minha família, aos meus familiares, à família do meu esposo. Porque, gente, nessas horas, sabe, que você tá em desespero, que você, assim, não vê solução, é que onde você vê quem realmente tá ali. Porque quem tá sempre perto de você é fácil. Mas na hora que você precisa, aí você vai saber quem realmente gosta de você, quem realmente se importa com você. Nem falo gosta, porque gostar, várias pessoas gostam, mas quem realmente se importa com a sua situação.
E foi assim, nesses momentos cruciais que eu vi quem realmente se importa comigo, sabe? Foi uma gravidez de uma extrema tensão durante toda a gestação, preocupação, correria, medo. Só que foi a que eu mais cresci. Foi um processo que eu mais cresci. O que eu aprendi muito nesse processo foi de aprender a deixar o que não tá sob o meu controle. Porque quando você chega numa situação dessa, quando você depara com uma situação dessa, você é obrigada a parar, obrigada a tomar medidas que você não queria na sua vida, né? Porque ou você toma, ou o que vai ser feito? Então eu fui obrigada a tomar medidas que eu não queria. Eu fui obrigada a parar por uns tempos e falar e brecar, a deixar o controle, sabe? A deixar o domínio da situação toda e entregar para as pessoas o que é de responsabilidade das pessoas e ficar com as minhas responsabilidades. Isso eu fui obrigada, porque por muito tempo eu via que eu tinha que fazer isso e eu não fazia. Então eu precisei passar por um período de dor, né, para enxergar tudo isso. Eu precisei passar por um período de necessidade extrema para me mudar. E às vezes Deus dá sinais pra gente, porque Deus não causa dor nem sofrimento. Ele vem avisando sempre a gente. Olha, não é assim, olha, tá. E a gente não dá ouvido. Quando vê, a gente se depara com uma situação que causa extrema dor, sofrimento, desespero, e a gente dá o pulo ali, porque infelizmente a gente só aprende com a dor. A gente só aprende com a dor, a gente só sai da comodidade, né, se realmente tiver uma situação que a gente necessita ali de sair daquilo, senão a gente fica no comodismo. Então eu aprendi muito na gravidez do Rafael com isso. A deixar o que não tá sob meu controle. A tomar o meu papel e pegar só o que eu dou conta de fazer. Porque por muito tempo a gente carrega situações que vai causando sofrimento ali, porque a gente não larga o osso, a gente não larga o domínio, a gente não larga o controle, a gente quer tomar conta de tudo. Eu tive que aprender a lidar com medo, né? Fiz tudo que devia ser feito da maneira que deveria ser feito? Não, sabe? Eu sei que eu poderia ter confiado mais, entregado mais, mas o medo me dominou ali naquela situação. Tenho que lidar com isso hoje, né? Porque assim, foi tudo passado pra ele na gravidez, porque tudo que uma mãe sente, o filho sente. Então, toda aquela insegurança, aquele medo, depois que eu tive o Rafael, fui aprender que tudo passou para ele, que tudo teve uma consequência, que todo esse processo de aprendizagem também teve uma consequência, também tem consequências que a gente tem que trabalhar. Mas eu aprendi muito com isso. Depois que ele nasceu, então, eu tive que mudar toda a minha rotina, mudar toda a minha vida e aprender a olhar um pouco mais para mim. Querendo ou não, foi na marra, foi situações que ele veio me ensinar a olhar para mim. E aí eu tive que entender que se eu não estiver bem, os meus filhos não estão bem. Se eu não estiver pronta para cuidar deles, eles vão sentir o peso disso. Então eu tenho que estar bem para cuidar deles. Essa parte do processo parece ser tão curta contando assim, mas assim, quando a gente viveu tudo aquilo, foi bem diferente, né? Foi uma coisa muito intensa. Mas o que eu posso falar para vocês dessa lição que eu aprendi é o seguinte: deixem o controle, deixem as situações que não dependem de vocês e toma conta só do que depende de você. Esteja bem para cuidar do outro. Esteja bem para cuidar dos seus.
Não é egoísmo falar que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa estar bem. Porque isso reflete muito nos nossos filhos. Quem é mãe aí sabe. O dia que você tá de cabeça baixa, o dia que você tá doente, o dia que você... O tanto que reflete neles. Então, fique bem pros seus. Se cuide pros seus. Não espere passar por um processo que seja tão dolorido, que seja, sabe, que possa te fazer imergir numa dor tão profunda para você enxergar isso. Comece a enxergar isso antes, comece a mudar isso no agora. Deixe os seus filhos te olharem e saberem que você está bem, que você tem se cuidado, tanto fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Nós temos os nossos dias ruins, os nossos dias de fraqueza, os nossos dias de angústia, de chororô. Mas são dias que passam. É um dia ou outro e passa. Não deixe que isso seja a sua imagem, sabe? Não deixe que essa imagem seja a que fica. Qual imagem você quer que fique? Qual imagem você quer passar hoje para os seus filhos? Escolha fazer